fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente recebe o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, do PDT, e ele que vai conversar com a gente sobre esse reajuste da tarifa de ônibus do transporte metropolitano. Tarifa, né, que nós noticiamos aqui no Super N, passou de 5,85, a mais utilizada, para 6,60. Deputado, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia. Bom dia para você, Adriana. Bom dia, Rodrigo. Muito bom. Bom dia. A gente bater esse papo aqui na parte da manhã, onde a gente ficou sabendo, há 2 dias atrás, do aumento da tarifa. Pois é. Aumento que veio surpreender toda a população mineira, a classe política, os jornalistas, todo mundo. Eu acho que foi feito, nós tivemos esse ano uma surpresa desagradável num primeiro dia de fevereiro. Antigamente era janeiro, deixaram para fevereiro esse ano e todo mundo foi pego de surpresa. E não foi fácil para o usuário. A gente aqui em casa. Deputado, você que ajuda aqui em casa, só lembrar pois não. Que ela chegou e ela chega com o dinheiro no ônibus, coloca na mão, na hora que ela entregou, o moço falou: está faltando aqui 75 centavos, você vai ter que descer. E ela teve que descer. E isso aconteceu com todos os passageiros que tiveram que separar, né? Separa de manhã para vir trabalhar esse recurso. Pois é, deputado, não foi fácil não, muita gente foi pega de surpresa mesmo, como o senhor reforçou aí muito bem. E o senhor inclusive está pedindo uma discussão, né? A Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa, uma discussão até mesmo visando a anulação desse aumento da passagem. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e também de que forma, né, essa discussão vai ser feita, se já há uma sinalização do governo para se colocar à disposição até mesmo para conversar sobre o assunto, né? O governo não falou nada ainda. Nós protocolamos da Assembleia Legislativa e passamos para o presidente Léo Portela essa solicitação. Faço parte da mesa, não faço parte da comissão. Sempre trabalhei na Comissão de Transporte, sempre achei e trabalhei pela frente mineira com transporte de qualidade com preço baixo. O que a gente vê hoje é a falta de transparência do governo, Zema. Eu acho que faltou fazer o que está sendo feito na Câmara Municipal com a Prefeitura. A Câmara chamou o prefeito e vamos falar, nós vamos dar desconto, nós não vamos, você vai ajudar aqui, você não vai ajudar, mas a população não pode sair prejudicada. Eu acho que o exemplo de Belo Horizonte tinha que ter sido seguido pelo governo. Faltou mandar para a Assembleia Legislativa um projeto que a gente pudesse dar um incentivo ou nesse período pós-pandemia e a pandemia chegando aí, nesse exato momento, a Assembleia poderia ter ajudado, se fosse chamada para conversar. Podia ter ajudado, como ajudou no caso do IPVA, na hora que nós não deixamos subir o IPVA e a população saiu ganhando. Eu tenho certeza absoluta que faltou um pouco de habilidade política. Nós temos que pensar, e há muitos anos eu falo isso, nós temos que tentar desonerar a passagem de ônibus. Nós não podemos ter uma carga tributária de 46%. Nós temos que tentar essa desoneração e acabar com a gratuidade de alguns setores no transporte público, porque quando todo mundo paga mais barato. Então está na hora da Assembleia proibir a gratuidade de oficial de justiça, a gratuidade de carteiro, a gratuidade, tirando idoso e deficiente, as outras gratuidades todas têm que acabar. E o governo está na hora de ajudar o trabalhador, de repente, resolver a situação a partir de que ele pegasse toda a gratuidade do idoso e do deficiente com seus acompanhantes e pagasse esse preço. Ao mesmo preço hoje, se você imaginar o seguinte, o aumento que nós tivemos acima da inflação foi o aumento da gratuidade do idoso e do deficiente. Então o governo poderia perfeitamente pagar para o idoso, pagar para o deficiente, tirar das costas da população, porque quem paga hoje o passe livre para o idoso, e eu fui autor da lei, e eu ajudei a aprovar a lei do idoso e do deficiente em Minas Gerais, no transporte intermunicipal, e ficou parado muitos anos, e no estadual a gente briga muito tempo por isso. Quem paga isso é a pessoa que saiu de casa e está hoje trabalhando aí na Rádio Super.
A carga de passageiros ela diminuiu nos últimos 10 anos, caiu 54%, porque muita gente hoje tem o seu carro, tem a sua moto e prefere trabalhar dessa maneira. Então, o que acontece? Nós temos que desonerar a passagem. E isso poderia ter sido feito se tivesse conversa com a Assembleia, se tivesse chamado a Assembleia. Olha aqui, nós estamos aprovando um projeto dessa natureza. Como é que pode melhorar, como é que pode fazer e como é que pode resolver? E aquele apelo que a gente faz a todo o segmento do governo federal, estadual, municipal, que é para desonerar. Tirar os impostos da tarifa. O brasileiro não pode pagar o imposto do transporte público. Ele não pode pagar porque ele pagando o imposto do transporte público, ele está devolvendo para o Estado um dinheiro que o Estado tinha que ajudar para ele. Se a gente acabar com todo o imposto até mesmo do parafuso, por esse exemplo, da roda do ônibus, acabando com esse imposto, o imposto cai em 46%. Então a Assembleia, eu acho que ela tem que entrar nessa discussão, chamar o governo e falar o seguinte, anula esse reajuste e paga o reajuste através do passe dos idosos deficientes, que é o mesmo valor. Esse valor do aumento é o valor que é da gratuidade. Acabando com a gratuidade, o governo pagando a gratuidade, nós não vamos ter um aumento para a população, e é um absurdo depois de uma pandemia ter esse aumento no transporte. Deputado, normalmente as empresas argumentam que a planilha de custos delas está inviável, né? E essa argumentação a gente ouve em Belo Horizonte, a gente ouve também por parte dos empresários do transporte metropolitano. Quando o senhor defende a desoneração das passagens, quando o senhor defende que o governo arque, por exemplo, com a gratuidade de idosos e pessoas deficientes, o senhor concorda com a argumentação das empresas de que hoje a planilha de custos está realmente difícil de ser fechada? As empresas têm razão quando argumentam isso? Por isso que a gente chamou a Comissão de Transportes da Assembleia. Eu entendo que a partir do momento que nós vamos colocar um recurso para ajudar e para não ter o aumento, nós temos que averiguar o que é feito. Nada melhor do que a Assembleia Legislativa, a Comissão de Fiscalização Financeira, a Comissão de Transporte, entrar no processo. Chamar o governo e falar assim, qual que é o custo de um passageiro hoje? Qual que é o custo de uma câmara de ar de um ônibus? Qual que é o custo do motor de um ônibus? Entendeu? De um funcionário ali. Nós temos que acabar com isso, com esse faz de conta. Está na hora da transparência, e a transparência hoje é feita com tranquilidade, porque você chega num computador, chega dentro da empresa. Quem sabe a Assembleia não pode viver um dia dentro da empresa para saber o que está acontecendo. Se existe superfaturamento, e isso nós estamos ali para fiscalizar, para legislar. Então nada mais justo, não é chegar e dar o recurso, não. É a Assembleia de Minas fazer, na Comissão de Fiscalização Financeira, na Comissão de Transporte, um pente fino, vamos colocar. Tem CPI para cada um. Nós temos que fazer uma comissão para analisar essas contas, levar para dentro, levar para discussão, chamar o governo e falar o seguinte, por que é pago esse valor se pode economizar aqui? Então nós temos que ajudar. E a Assembleia faz bem isso. A Assembleia, tudo que entrou hoje, até hoje, nesses últimos 3 anos, sob o comando do Agostinho, nós entramos e nós mostramos que demos jeito para não sacrificar a população. A população não ficou sacrificada, todos os reajustes não foram para ela. Nós conseguimos segurar muito. Quero lembrar mais uma vez o IPVA, e nós conseguimos não ter o reajuste 2 estados da federação. E olha que a gente conversa isso muito dentro da UNALI, a troca de ideias, e só tivemos 2 estados. Porque o que aconteceu com o IPVA, entrando um pouquinho nisso? O carro teve o aumento, o carro mais barato hoje, o carro usado ele teve aumento e o governo ainda queria dar um aumento. Então o que acontece? Nós iríamos dar um aumento aí de 40% na taxa do IPVA. Outra ideia da Assembleia, essa de minha autoria, foi a ideia de passar o IPVA. Todos os anos nós tivemos a oportunidade de colocar isso aqui no jornalismo da Super. Não tem como ter o IPVA, o pagamento do IPVA em janeiro. Janeiro tem IPTU,
janeiro tem matrícula de escola, fim de férias, e toda essa despesa ainda tinha o IPVA. A gente só lembrava do IPVA na hora do IPVA. E esse ano a Assembleia deu a sugestão, o governo aceitou e passou o IPVA só para o mês de março, que nós vamos começar o pagamento. Então, são ideias como essa que nós temos que fazer. Então, cabe à Assembleia, a Comissão de Transporte, chamar todas as empresas, chamar o órgão público, chamar o secretariado e falar aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos ajudar o quê? Nós precisamos fazer uma lei para adequar essa passagem, ou adequar essa gratuidade. Então, nada mais justo de que colocar no orçamento de abrir essa negociação e esse acerto, fiscalizando as empresas, pedindo ao governo o não aumento. Então, eu acho que o presidente Léo Portela, com a sua habilidade, ele vai ter que chamar sim o governo, quem sabe nós conseguimos aí segurar, acabar com o reajuste e o governo pagar o prejuízo que está aí, porque entendo que a população é que não pode pagar agora, que ela não aguenta mais, gente. Não aguenta mesmo. Deputado, em relação a essa discussão, né, sobre transporte, aumenta a passagem e tudo mais, o senhor está falando da importância de se conversar, né, a respeito do assunto. O senhor acha que o governo demorou a se mexer para discutir essa questão da passagem, do reajuste? O governo alega que as empresas estavam pedindo até muito mais do que 53% e foram negociados 13%, naquele argumento que dos males o menor, né? Conseguimos 13%, já que as empresas estavam pedindo 53%. E agora há toda uma discussão sobre contratos que precisam ser refeitos, que precisam ser rediscutidos, até para viabilizar melhor essa competitividade e tudo mais. Essa discussão não teria que ter sido feita antes também? O governo não teria que ter se mexido para evitar esse contratempo para o trabalhador? Fomos todos nós pegos por surpresa. Foi feita em gabinete fechado. Olha que não vazou nada na imprensa, porque se tivesse vazado na imprensa, com certeza a Assembleia teria entrado. A Assembleia teria chamado. Vamos ver. Em hora nenhuma a Assembleia, a Comissão de Transporte foi convidada para participar. Em hora nenhuma a Comissão de Fiscalização Financeira da Assembleia, em hora nenhuma nenhum deputado ficou sabendo. Então foi feita uma coisa muito fechada. Olha aqui, nós vamos dar esse aumento aqui, essa conversa ficou só ali, e o governo não abriu esse espaço. E é esse espaço que nós queremos agora, é esse espaço que nós vamos levar para a Assembleia. Isso tinha que ter sido feito antes. Eu concordo com todos, tinha que ter sido feito antes, mas em hora nenhuma nós ficamos sabendo. Em hora nenhuma nós conseguimos descobrir o que estava acontecendo. Em hora nenhuma foi aberto. Olha aqui, eu sou empresário e eu quero um aumento. Não, nós não vimos isso. Eu sou o governo e eu não quero dar aumento. Quem sabe foi 53%, foi falado que foi 53%. Agora nós vamos saber, porque eu acho que tem que ter transparência em todas as negociações, em todos os acertos. Principalmente, eu lembro que no passado, o aumento do transporte tinha que ter o aval da Assembleia. A Assembleia no passado, vamos lembrar isso, antes mesmo da criação do BH Trans, quem dava o aumento era a Assembleia discutia esse aumento e era repassado votando o aumento. E agora acabou isso. Hoje já não tem, por força de lei, o governo pode aumentar e diminuir na hora que ele quiser. Então, falta muita transparência, falta muita conversa, falta a gente trabalhar muito. Eu acho que ficou afastado um pouco nesse sentido também a Assembleia do governo estadual, como estava afastado até então o problema do Rodanel. Estão fazendo um Rodanel, todo mundo sabe disso, que vai ser no futuro, bem próximo, depois de inaugurado, um ano depois vai virar uma avenida do contorno, vai ser da mesma forma que tem hoje. A gente tem que levar esse Rodanel e a Assembleia tem que entender, levar para frente. Mas ainda nós não fomos solicitados. A Assembleia não começou a participar ainda da discussão do Rodanel, estão fazendo uma coisa muito fechada no governo e nós já solicitamos o governo que abra o problema do Rodanel. Estou dando o exemplo do Rodanel
Porque para mostrar o seguinte, estão fazendo uma coisa fechada, que a Assembleia não está participando, da mesma forma do aumento da passagem. Esse, então, foi muito na surdina, muito caladinho. Será que pediram 50%? Ou não foi essa a justificativa para dar um aumento, pegar um aumento na surpresa? A Assembleia tem que saber, e é isso que a gente quer. E o trabalho que tem que ser feito para a gente tentar segurar o reajuste e ver se o governo paga a gratuidade. Está aqui um valor, cobre o outro, e a população. Preocupação minha, preocupação da Assembleia, hoje é uma só. É não deixar a população continuar pagando a conta por falta de criatividade do governo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já participou aqui com a gente em outras oportunidades, sabe bem como funciona o quadro. São perguntas objetivas, respostas também objetivas, é como se fosse um ping-pong, um bate-bola, ok? Você tem que perguntar para mim dessa vez quem vai ser campeão mineiro. Eu vou falar o América. Vamos chegar lá, O senhor tá bom? pode aguardar porque está na nossa lista, não fica ansioso não, deputado. Começando com a política. Vamos começar Rodrigo? pela política? O aumento da passagem dos ônibus metropolitanos, deputado. Um absurdo. Falta de criatividade para resolver a situação e não prejudicar a população. As empresas de ônibus na Grande BH. Tem que melhorar, tem que ter mais transparência, tem que entrar para dentro dela e saber o que realmente está acontecendo para passar para toda a população. A relação governo-assembleia. Pode melhorar muito, e a gente vem falando disso desde o início do governo. O governador Romeu Zema. Eu acho que é um governador que bem intencionado, mas mal assessorado. Como presidente do América, o América na Libertadores, não vou nem perguntar de Campeonato Mineiro, o América na Libertadores. Vamos fazer uma bela partida aqui em Belo Horizonte, levar o resultado para ficar mais fácil buscar a classificação do Paraguai. E o Alencar da Silveira em 2022? Trabalhando em tentar uma vaga no Tribunal de Contas. Se não acontecer, a gente vai pedindo os votos de todos os colegas, mas a gente continua assim na vida pública, porque eu acho que ainda posso ajudar em muito, apesar de já estar completando 10 mandatos aí consecutivos, e boas ideias nós temos. Deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, do PDT, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigado pela entrevista, deputado. Um abraço para você, Rodrigo, um abraço, Leandro. É muito bom a gente amanhecer bem informado com a Super. Muito obrigada, deputado. Um ótimo dia para o senhor.